Te adoramos, Senhor. Seja o centro, ó Deus. Seja o centro da nossa adoração nesta noite, Pai. Vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus move os nossos corações. Queremos estar entregues, rendidos aos Teus pés. Vem sobre nós. Enche os nossos corações. Transborda-nos, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo. Recebe os louvores entoados em cada lar, em cada casa, cada vida, cada coração que levanta a sua voz, levanta o clamor. Oh Deus, recebe os louvores, recebe a adoração, Senhor. E queremos dedicar a Ti somente, Deus. Obrigada, Senhor, pela graça abundante que trouxe sobre nós. Essa maravilhosa graça que tem nos sustentado, tem nos fortalecido, Senhor. Obrigado, Deus. Te exaltamos. Jesus. Maravilhosa graça. Em sua casa, cante sobre essa graça, sobre esse amor do Senhor. Declare o que Ele tem feito por você. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. É o Senhor que traz paz. Receba do Senhor essa paz. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Somos nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Sangue é digno. Digno é esse Cordeiro, Cordeiro de Deus, que entregou em morte de cruz para nos salvar.
Louvado é o nome do nosso Senhor, o Deus soberano, o excelso Criador, diante de qual nós estamos agora para adorar e celebrar o nome do Senhor. Você sabe, nós estamos fazendo o culto online por conta ainda das questões que envolvem a pandemia. A nossa cidade já permitiu que nós voltássemos com os cultos presenciais, mas devido a algumas dificuldades que tornariam a espontaneidade do culto, poderiam atrapalhar a espontaneidade do culto, nós optamos, por enquanto, permanecermos com o culto online apenas. Mas fique atento nas redes sociais, também no WhatsApp, quando nós vamos enviando informações para falar quais são as mudanças, quais são as coisas novas que vão acontecendo. Fique atento aí e nós vamos continuar cultuando ao Senhor, adorando o Senhor. Também as nossas crianças estão tendo aula na escola dominical, através da videoaula, que é enviada todo domingo pela manhã. Os papais, as mamães, as crianças aí estão acompanhando firmes aí, estão adorando o Senhor também na escola dominical, continuando aprendendo com o nosso ministério infantil. E nós louvamos a Deus, porque nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele nos chamou e nos fez parte da sua família, e também nos deu uma família de fé, onde podemos crescer, onde podemos praticar o amor e também as boas obras. Continue a adorar o Senhor com essas canções de adoração ao Senhor. É no nome de Jesus que nós nos reunimos. É no nome de Jesus que nós levantamos louvores. É no nome de Jesus que nós esperamos e confiamos.
pode declarar que esse nome é poderoso. Você pode nesta noite declarar que o nome de Jesus, ele é o nome mais doce, ele é o nome mais lindo, ele é o nome mais sublime, é o nome do Senhor, a qual nós adoramos, a qual nesta noite nós queremos render graça, a qual nesta noite nós queremos levantar o nosso clamor a esse Jesus que levanta os mortos, a esse Jesus que sara os feridos, a esse Jesus que é santo, que é puro, que é bendito. Eu quero te convidar a mais uma vez, aí mesmo na sua casa, dentro do seu quarto, na sala, de repente você está no seu trabalho, a levantar um clamor nesta noite, aonde você estiver, que você possa nesta noite levantar um clamor ao Senhor. Eu não sei quais são os seus anseios, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei qual é a sua preocupação, aquilo que tem tomado o seu coração, mas como acabamos de cantar, o nome de Jesus, ele é poderoso, e este nome, ele tem poder para te curar, ele tem poder para transformar a sua vida. Por isso, aonde você estiver, eu te convido a levantar um clamor e colocar diante desse Deus que é poderoso tudo aquilo que está dentro do seu coração e que você precisa colocar diante do altar do Senhor. Esta é a hora que nós temos dedicado para levantarmos um clamor ao Senhor, e eu te convido a orar nesta noite. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos, Pai, como igreja, mesmo que cada um ainda no seu lar, mesmo que cada um ainda na sua casa ou trabalhando, essas pessoas que estão conectadas conosco nesta noite, Senhor, elas fazem parte do teu corpo, da igreja a qual o Senhor há de vir buscar um dia para morarmos juntos na eternidade, Pai. Senhor, nós queremos nesta noite, Deus, mais uma vez, Senhor, colocar diante do teu altar a família no altar desta semana, que é a vida do Joéder e a vida da Iáscara, Senhor. Esse casal que há poucos meses, Senhor, formou a sua própria família. É a vida dele que está diante do altar esta semana, e nós queremos pedir, ó Deus, mais uma vez a sua bênção sobre a vida deles. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar os seus planos, abençoar os seus sonhos, abençoar as suas finanças, abençoar os seus dons, os seus talentos que o Senhor tem dado a cada um deles, Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar derramando da sua amor, da sua graça para com a vida deles, Senhor. Neste momento também, Deus, nós ainda queremos lembrar dos aniversariantes da semana, Pai. Nós temos o Brian, nós temos a Eliana, nós temos o Thomas, nós temos o Rafael, nós temos o Joéder, filho, nós temos a Iraci e nós temos a Selma, Pai, que estarão fazendo mais um aniversário durante esta semana, Deus. Nós queremos te pedir, ó Pai, que a sua boa mão seja para com a vida de cada um deles, Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, Pai. Nós sabemos que são pessoas que têm sonhos e planos diferentes, mas se os seus planos e os seus sonhos se concretizarem na vida deles, Pai, tudo quanto eles fizerem será bom, Pai. Deus, nós queremos também lembrar, Senhor, dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão enfermas, Deus. São muitas pessoas que estão doentes, são muitas pessoas, ó Deus, que estão carecendo, ó Pai, de um milagre, estão carecendo, Senhor, de o seu toque, Senhor. E nesta noite, mais uma vez, Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, para que os anjos do Senhor estejam, Senhor, vindo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que encontram-se enfermas, Deus, com a cura. Senhor, nós sabemos também, Senhor, que tem pessoas que estão doentes, Senhor, com enfermidades de saúde, mas também existem pessoas, Deus, que encontram-se doentes, Senhor, na sua alma, encontram-se doentes, Senhor, em alguma área da sua vida, Senhor, e que necessitam de cura. Senhor, tem muitas pessoas que nesses dias que nós estamos vivendo, estão com medo, Senhor, estão, Senhor, desenvolvendo algumas coisas que têm feito mal à sua vida, Senhor, mas nós queremos neste momento te pedir,
Que o Senhor liberte essas pessoas de todo medo. Que o Senhor liberte essas pessoas, Senhor, de todo pensamento ruim que possa vir sobre a mente delas, para que venham fazer qualquer coisa contra a sua vida, ó Deus. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, Pai, e nós sabemos que a internet ela tem um alcance muito grande, e nós queremos orar, Senhor, não apenas para os membros da nossa igreja, mas para todas as pessoas que estão acompanhando este culto, Senhor, e que o diabo de alguma maneira tem tentado, Senhor, tomar as suas vidas. Nós queremos repreender isso agora no nome de Jesus, porque há poder no teu sangue, e é no nome de Jesus, esse nome que é poderoso, esse nome que é sublime, esse nome que cura as feridas, esse nome que faz morto ressuscitar, é que nós queremos clamar, ó Pai. Lembramos também, Senhor, da igreja brasileira, que a igreja brasileira, Senhor, possa cada dia mais se dobrar diante de Ti e reconhecer, ó Deus, que sem o Senhor nós não podemos nada, que essa nação reconheça que sem o Senhor nós não podemos nada, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós lembramos aqui também dos nossos missionários. Existem muitos missionários, Senhor, que estão ao redor do mundo. Nós lembramos aqui, Senhor, da Cecília e do Alberto, ó Pai, e de seus filhos, Elba e o Rodrigo, Elaine, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, aonde eles estão, levando a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós lembramos, Senhor, também de outros missionários que estão espalhados pelo mundo, que o Senhor possa, ó Deus, continuar abençoando, guardando e abrindo portas, Senhor, para que esses missionários consigam resgatar almas que estão presas nas mãos do diabo e trazer para a sua maravilhosa luz, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ainda lembrar do nosso presidente, nós queremos lembrar, Senhor, dos nossos governantes, nós queremos lembrar, Senhor, daquelas pessoas que têm o poder em suas mãos para tomar as decisões sobre este país, ó Pai. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa ser sobre a vida deles e que eles possam, Senhor, conduzir este país para o bem do povo, Senhor, não para o seu próprio bem. Em nome de Jesus nós colocamos, Senhor, todos os nossos líderes, Senhor, políticos nas suas mãos, para que o Senhor possa, Senhor, ser sobre a vida deles e que eles possam, Senhor, serem justos, serem honestos, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Pai, é assim que nós oramos, e é assim que nós agradecemos, e é assim que nós cremos, que esse Deus poderoso, maravilhoso, este Deus que faz sinais e milagres, está tocando nas nossas vidas nesta noite, e nós iremos ver os frutos, Senhor, e os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, mesmo nesses dias de caos, mesmo nesses dias de dificuldade, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que o Senhor fala, e é nesse Deus que nós nos derramamos diante da tua presença. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus.
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare, declare. A morte ele venceu. Declare. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. 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 Texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada por nós. É esse versículo que dá o tema da nossa mensagem: perseverança e ânimo. Continuemos a correr sem desanimar a corrida que está marcada para nós. E depois o versículo 12, 13 de Hebreus 12 vai dizer: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Vamos orar. Pai, o Senhor que é aquele que começou a boa obra em nós e que é fiel para completá-la. O Senhor que trouxe ao meu coração o desejo de ministrar essa palavra. É o Deus no qual nós confiamos, que vai aplicar ao coração de cada irmão e irmã que agora nos ouve. Por isso, ó Pai, nós nos rendemos diante de Ti, declaramos a nossa fraqueza e a nossa total dependência do Teu Espírito Santo. Glorifica, pois, o Teu nome e estenda o reino do Senhor e realiza a Tua vontade em nós e através de nós. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Me perdoe se isso fere o seu senso de santidade, mas eu vou usar um exemplo da vida
da cultura popular brasileira para introduzir esse tema. Uma música que se tornou muito famosa em nosso país, uma música que fala das raízes da nossa cultura, diz assim: nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Essa música certamente fez tanto sucesso e está no imaginário de muitas pessoas, não porque gostam do estilo de música, mas porque ela fala de uma experiência que é comum a todos nós. A vida é uma longa estrada. E de fato, não tem como parar. Mas eu achei impressionante que o artista disse o seguinte: o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida. Não foi o final da estrada. Achei impressionante isso. O final da corrida. É como se ele tivesse desistido, é como se ele tivesse dizendo assim: eu não aguento mais correr nessa longa estrada. Muitas vezes nossa vida é marcada por esse desejo de abandono, de desistir da corrida, desistir da caminhada, seja a caminhada do casamento, a caminhada do trabalho, a caminhada dos estudos, a caminhada de ser filho, a caminhada de ser cristão, a caminhada de ser honesto, a caminhada de ter princípios, de caminhar por princípios. Às vezes nós temos vontade de desistir. E é o que o texto de Hebreus capítulo 12, todo o capítulo 12, é um chamado, é um conclame para nós não desistirmos. A começar no primeiro versículo, quando ele fala que nós devemos continuar correndo sem desanimar a carreira que nos está proposta. E como é que o autor motiva-nos a fazer isso? Primeiro, ele usa os exemplos da fé. Porque no primeiro versículo de Hebreus 12, ele faz uma referência ao capítulo 11 de Hebreus, que é o relato ou uma relação dos heróis da fé. E é como se ele dissesse assim: irmão, não desanime. Porque no passado, muitas pessoas também trilharam o caminho da fé e não desanimaram. E se tornaram exemplos para nós hoje. É por isso que ele diz: nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas. Muitas pessoas. Você que é uma pessoa simples, como eu, como cada um de nós, você pode vencer, assim como os heróis da fé também venceram. Não venceram porque eram melhores. Estão alistados entre os heróis da fé porque venceram. Uma pessoa simples, uma pessoa comum como eu e você, também pode vencer. Também pode terminar a estrada da vida sem desanimar. Depois o autor de Hebreus, ele continua, de Hebreus capítulo 12, ele continua apelando-nos para o exemplo de Jesus. E ele fala assim, que Jesus, ele perseverou, ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele sofreu arduamente. E ele fala de duas características de Jesus que nos motivam. Primeiro é que Jesus suportou a cruz, porque ele tinha em vista a promessa que estava reservada para ele. E nós temos também uma promessa reservada para nós. E mesmo que seja árduo o caminho, a estrada da vida, nós temos uma promessa. E lembrar da promessa nos ajuda a suportar as dificuldades e as pedras do caminho. E depois ele fala que Jesus, ele sofreu até o derramamento do sangue. E nós não. Nós ainda não sofremos até derramar o sangue. Então o autor de Hebreus fala assim: irmãos, pessoas comuns no passado venceram. O Senhor Jesus também venceu. E ele venceu porque ele tinha em vista a promessa futura. E ele venceu, e ele sofreu ao ponto de dar o seu próprio sangue. E ora, vocês não estão sendo exigidos ao ponto de dar o seu próprio sangue.
E depois ele continua nos estimulando, ele continua no capítulo 12, eu te recomendo que depois você leia todo o Hebreus capítulo 12, ele fala da disciplina de Deus, que é uma disciplina proveitosa, porque uma das coisas que nos desanimam na caminhada da fé, na estrada da vida, é quando nós começamos a sofrer, e às vezes sofremos por conta da disciplina de Deus, mas a disciplina de Deus não deveria nos desanimar, por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma testificação de que somos filhos de Deus. Porque Deus disciplina os seus filhos. Ele não disciplina aqueles que não são seus filhos. Ele disciplina os seus filhos. Portanto, mesmo na disciplina, nós podemos dizer assim, oh, que bom, estou sendo disciplinado. É porque eu sou de fato filho de Deus. E Deus jamais desiste dos seus filhos. Ele jamais desiste dos seus filhos. Assim como o pai e a mãe. Imagine, as crianças estão brincando lá na rua, e as suas crianças são as que estão mais sujas, são as crianças que dão mais trabalho, são as crianças que brigam mais. No final do dia, quais as crianças que você chama para dentro de casa? As suas, apesar de elas serem as mais sujas, as que mais criaram briga e confusão. Deus também é assim, Ele jamais desiste. Então, mesmo quando somos disciplinados, nós devemos nos alegrar com isso. E o autor de Hebreus ainda vai dizer que há uma outra característica da disciplina de Deus que deveria nos motivar a perseverar com ânimo na caminhada, que é o fato de que a disciplina de Deus tem proveito eterno. E ele faz então uma comparação. Os nossos pais nos disciplinavam por um tempo, mas Deus nos disciplina com um propósito eterno. Bênção eterna. Assim o autor vai nos motivando, assim ele vai nos instigando a não desanimar, a não parar no meio da corrida, a não parar no meio da estrada, a chegarmos até o final e chegarmos bem para glorificarmos o nosso Senhor. Então ele faz essa relação dessas três coisas que deveriam nos motivar: os exemplos dos heróis da fé, os exemplos do próprio Jesus e também a disciplina de Deus. E aí vem o versículo 12 e 13, que nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Porque a pergunta que nós fazemos diante desses exemplos é: o que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós ao olharmos para os heróis da fé, ao olharmos para Jesus e ao olharmos para o fato de que Deus disciplina os seus filhos, de quem Ele jamais desanima? Então, o versículo 12 diz assim: portanto, uma vez que você olhou para trás e lembrou do seu avô, lembrou da sua mãe, lembrou de pessoas que você conhece que foram heróis de fé para você, ou até mesmo os heróis da Bíblia. Uma vez que você olhou para Jesus, viu o que Ele fez na cruz do Calvário, às vezes a gente vê algumas pessoas dizerem assim, né? Ah, estou sofrendo aqui, mas o que é isso diante do que Jesus fez? De fato, é tão pouco, tão pequeno. Que sofrimento nós podemos ter que pode ser maior do que o sofrimento que Jesus teve? Nenhum sofrimento é maior. Portanto, quando nós olhamos para essas coisas, portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. O que ele quer dizer com essas expressões? Aquele que está mancando, aquele que está desanimando, aquele que está... Sabe, eu me lembro que quando eu entrei no exército, nós fomos fazer um teste lá, um teste para participar do grupo de corrida do exército. E aí, alguém falou para mim assim: por que você não vai? Eu fui lá fazer o teste, né? Mas correr não é uma coisa que eu gosto, né? Não sei se você gosta de correr, mas eu não gosto de correr, né? Mas aí era o TAF, né? Era a turma do TAF. Eu falei, então eu vou lá, né? Vou testar. Chegou lá, tinha que dar 3 voltas de um campo, né? Aquele campo tem 400 metros, né? Tinha que dar 3 voltas. E eu comecei a correr, e eu lembrei que eu não gostava de correr, né? O sol estava forte, eu comecei a mancar, né? Eu não estava machucado, mas eu comecei a mancar para fazer de conta que eu estava machucado, né? Eu sei que isso é pecado, eu sei que você está falando que isso é pecado. E aí eu parei. Tem muita gente que começa a mancar na vida. Mancar, reclamar, desanimar. Sabe, está na estrada da vida, mancando.
O autor de Hebreus diz assim: olhe para os heróis da fé, olhe para as pessoas que viveram antes de você, olhe para Jesus, olhe para a disciplina de Deus, que é um sinal da sua filiação, é um sinal do cuidado, do tratamento de Deus. E, portanto, levante as mãos cansadas, fortaleça os joelhos enfraquecidos e ande por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Porque o autor, ele não para aí, ele continua nos ensinando e nos ajudando para que a gente chegue até o final da carreira que nos está proposta. E aí ele fala então de um trio de 3 virtudes. Como é que fazemos isso? Ele fala de um trio de 3 virtudes: a paz, a unidade e a santidade. Versículo 14 de Hebreus 12 diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Santidade, paz e unidade. Paz com todos. Perceba que muitas vezes é possível nós termos paz e unidade com as pessoas, mas sem santidade. Lembra da história da Torre de Babel? As pessoas estavam unidas, mas com o propósito errado. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que estiveram unidas. Por exemplo, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, Ananias e Safira, estavam unidos, mas não para ser santos, não para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque como é que a gente consegue chegar até o final da corrida, até o final da estrada? Com a companhia de outras pessoas. Mas com a companhia de pessoas envolvidas ou dedicadas com um propósito santo. Esse é o trio de virtudes que ele nos estimula, nos ensina para podermos chegar até o final da corrida, sem desanimar. Temos perseverança, paz, unidade e santidade. E depois ele vai falar nos versículos 15 e 16 sobre o trio do cuidado. E é interessante que ele aponta 3 problemas ou 3 perigos com os quais nós devemos ter bastante cuidado. E ele fala que esse cuidado tem que ser mútuo. É um cuidado pessoal e coletivo. Olha aí a importância de você fazer parte de uma família de fé, de uma igreja. Fazer parte de uma igreja não é apenas um exercício obrigatório, é um exercício necessário. Um exercício onde nós recebemos e damos cuidado. Não só recebemos. Às vezes as pessoas vêm só com o propósito de receber, né? Mas nós recebemos e damos. É mútuo. É um cuidado mútuo. Veja o que diz o versículo 15 de Hebreus 12. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Tomem cuidado, ou seja, todos tomem cuidado para que ninguém, pessoal, abandone a graça de Deus. Depois, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Eu li o versículo 15 e o versículo 16 de Hebreus, capítulo 12. Então, o autor diz assim: como é que você consegue continuar na estrada da vida sem desanimar? Como é que você consegue? Exercendo, ou exercitando, melhor dizendo, o trio de virtudes, paz, unidade e santidade. Tendo cuidado, tendo esse trio de cuidado para não abandonar a graça de Deus, para não se tornar uma pessoa amarga e para não perder o respeito pelas coisas sagradas. São 3 perigos que nós estamos expostos, que podem atrapalhar a jornada da nossa vida. O primeiro perigo, nós podemos chamar de legalismo, que é quando a pessoa abandona a graça de Deus. O que é abandonar a graça de Deus? A graça é favor imerecido. Deus nos ama não porque nós merecemos, Ele nos ama porque Ele quis nos amar.
E quando nós nos relacionamos com Ele assim, nós nos relacionamos com Ele em gratidão e em disposição, que é o que Ele espera de nós. Mas algumas pessoas abandonam a graça de Deus. Então elas começam a se relacionar com Deus com base no merecimento. Isso se chama legalismo. Ela fala assim, não, Deus vai me abençoar, porque afinal de contas eu vim no culto, afinal de contas eu dei o dízimo, afinal de contas eu tenho procurado evitar os pecados mais graves, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar. Isso é abandonar a graça de Deus. A Bíblia diz assim, que quando nós abandonamos a graça de Deus, nós ficamos pessoas que começam a tropeçar na vida, os joelhos ficam bambos, e nós começamos a desanimar na vida. E a estrada longa nos tenta a desistir. Temos que tomar cuidado para que ninguém abandone a graça, para que ninguém passe a se relacionar com Deus com base nos seus méritos. Lembra a história do filho pródigo? Aquele homem que Jesus conta, a parábola do filho pródigo. O homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu os bens, a sua parte da herança, e foi embora. E o filho mais velho, quando vê o filho mais novo voltando, depois de ter acabado com tudo, pobre e desesperado, o filho mais velho fala assim, eu trabalho aqui na tua casa, fala para o pai, né? Eu trabalho aqui na tua casa há tantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito. Aquele filho estava na casa do pai, mas ele não se sentia filho, ele se sentia empregado. Ele não fala assim, ele devia falar para o pai assim, pai, eu também sou um filho seu. Poxa vida, esse filho que saiu e gastou o dinheiro, o senhor mata o bezerro gordo, eu também sou filho. Será que eu não mereço o cabrito pelo menos? Mas não é isso que ele fala. Porque ele tinha abandonado a graça de viver na casa de um pai amoroso. Ele estava vivendo na casa do pai, mas baseado no mérito, se considerando um empregado e não um filho. Muitas pessoas desanimam na vida de fé porque abandonam a graça de Deus. O autor diz assim, cuidado, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Um outro cuidado que o autor pede para que nós tenhamos, para que a gente não desanime no decorrer da caminhada, é o cuidado com a amargura. Ele fala assim, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Pessoa amargurada, pessoa que não consegue conceder perdão, pessoa que não reconhece que, assim como ela é falha, os outros também são falhos. Pessoas que não dão a liberdade para os outros ser quem eles são, mas querem controlar e querem dizer como é que cada um deve ser. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, chamados diferentes. Cada um deve ser aquilo que o Senhor chamou para ser. Às vezes, quando nós não damos essa liberdade, não liberamos os outros, por causa dos erros, dos pecados que eles tiveram, nós nos prendemos. Prendemos e ficamos como uma raiz presa no chão. Por isso que o texto diz, raiz de amargura, uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente. E você já deve ter convivido com alguém que é amargo na vida. Alguém que não soube perdoar as coisas que aconteceu com ele ou que alguém lhe fez. Pessoas amargas, cuidado com a amargura. Cuidado, é uma coisa que pode nos desanimar na jornada da vida, na carreira que nos está proposta. E em último lugar, um último cuidado. Ele fala o cuidado com o mundanismo ou com o secularismo, nós poderíamos chamar assim, porque ele fala assim, cuidado, e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Se você não conhece a história, eu vou te explicar nas minhas palavras. Esaú e Jacó eram 2 irmãos gêmeos, mas Esaú tinha nascido alguns minutos antes de Jacó, como acontece com todos os irmãos gêmeos, né? Um sempre tem que sair primeiro. E então Esaú era um caçador, e certo dia ele chega cansado da caça e ele encontra o seu irmão cozinhando lá uma coisa no fogão.
E ele, cansado, diz assim para o seu irmão: o que é que você está fazendo aí? E o seu irmão diz assim: estou fazendo um guisado de lentilha com bacon e ervas finas, com um traço de noz moscada. Porque o nome do prato é o que dá valor para o prato, né? Se ele falasse só assim: estou fazendo um guisado de lentilha, Esaú ia passar batido. Mas eu penso que Jacó tem floreado: estou fazendo um guisado de lentilhas com bacon, ervas finas e traços de noz moscada. Esaú falou assim: me dá um pouco dessa comida aí, então, que eu estou querendo, né? Estou morrendo de fome, me dá um pouco dessa comida. Então Jacó diz assim: ora, eu até lhe dou, mas é o seguinte, eu gostaria de ter nascido primeiro que você. Eu gostaria de ser considerado pelo nosso pai o filho mais velho, o filho primogênito. Esaú fala assim: o que é essa besteira de filho primogênito? O que é essa besteira de bênção? Isso tem valor nenhum. O que importa mesmo é a comida que vai encher minha pança agora. Sabe, tem muitas pessoas que elas acabam ficando assim. Os pais falam assim: olha, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é obedecer pai e mãe. Aí o filho fala assim: isso é besteira, não vou morrer nunca não. O que eu quero mesmo é curtir a minha vida, fazer o que eu quero. Muitas pessoas começam a olhar para as questões espirituais e acham que elas têm nada a ver. Tem nada a ver, o que é isso? Isso é besteira. E começam a valorizar mais as experiências momentâneas do mundo. Por isso que eu falei mundanismo, ou secularismo, valorizar as coisas deste século, deste mundo, do que as coisas espirituais. São como Esaú. Então, o autor de Hebreus diz assim: para que você termine a sua jornada, a sua carreira, sem desanimar, com perseverança e ânimo, cuidado. Cuidado para você não começar a desprezar as questões espirituais, se tornar imoral, profano, né? E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Não é chutar a santa, não. É olhar para aquilo que é sagrado e falar assim: isso não tem nada a ver, não. Besteira. Eu não sei você, mas eu cresci em um lar que eu fui ensinado a sou grato a Deus pelo lar que eu cresci. Porque meus pais me ensinaram que o primeiro lugar onde você deve usar uma roupa nova é na igreja. Isso não tem nada a ver. Não é que Deus se agrada mais disso ou não. Mas isso gera um desejo de oferecer o melhor para Deus. O melhor das suas forças. O melhor que você puder fazer. É para Deus. Tem muitas pessoas que se perderam respeito pelas coisas sagradas. E não é de admirar que estão querendo desistir da vida. Querendo desistir não só da fé, da vida. Estão sobrevivendo, estão se arrastando pela vida. O texto de Hebreus diz assim: corramos com perseverança, sem desanimar. Não é para correr, chegar no final da corrida, como aquela corredora, aquela maratonista, Gabrielle Anderson, que chegou na Olimpíada de, se eu não me engano, 94, cambaleando. Nós somos chamados a correr sem desanimar, sem chegar a se arrastando. Para concluir, o autor de Hebreus, ele nos motiva
com a filosofia do tio Ben. Tio Ben do Peter Parker, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. O pastor está vendo muita televisão, né? E ouvindo música sertaneja. Quem pensou assim, cuidado, irmão, pede perdão aí, senão o Senhor já vai julgar. Porque o tio Ben do Homem-Aranha, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, ele fala assim pro Peter Parker: com grande poder vem uma grande responsabilidade. E é como o autor de Hebreus termina o capítulo 12. Ele fala assim: ora, vocês devem lembrar do que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus se manifestou com poder e com glória, ao ponto de que até sequer um animal tocasse no Monte Sinai deveria ser morto a pedradas. Deus se revelou no Monte Sinai com esse poder, dessa maneira tão amedrontadora, ao ponto de Moisés ficar tremendo. Aí o autor fala assim: vocês que são cristãos, vocês que agora conheceram Cristo, vocês não tiveram que se chegar ao Monte Sinai, a esse Deus que faz tremer de medo. Vocês chegaram ao Monte Sião, ao Deus bondoso. O outro Deus também era bondoso, né? Mas demonstrou ira. A esse Deus que acolhe, a esse Deus que se manifesta na sua plenitude através de Jesus. E aí ele diz assim, e aí é que é a filosofia do tio Ben, né? Vocês receberam um privilégio maior do que as pessoas do passado. E se vocês receberam um privilégio maior, vocês também têm uma responsabilidade maior. E ele conclui no versículo 25 a 29, dizendo o seguinte: portanto, já que nós já chegamos a Jesus e não ao Monte Sinai, portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusavam ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez, farei com que a terra trema, não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Aleluia! Já recebemos um reino, não é que vamos receber um reino, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Eu desejo muito que o Espírito Santo desperte o seu coração. Se porventura você estava desanimado da fé, da vida de Deus, da religião, da igreja, que o Senhor reanime o seu coração, para que você persevere, mas persevere com ânimo, com disposição, para que você complete a sua carreira, podendo dizer como o apóstolo Paulo: completei a minha carreira e guardei a minha fé. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, nos inspira, nos orienta, nos exorta. Sim, Deus, glorifica, pois, o teu nome, aplicando, Senhor Deus, esta palavra aos nossos corações e mente, transformando os nossos corações e mente, para que nós possamos viver conforme a tua orientação. E eu oro, Deus, em especial por aquelas pessoas que estão vivendo dias de angústia, dias de desânimo, dias de joelhos cambaleando, dias de abatimento na fé ou na vida.
E eu oro, Deus, pedindo que a visitação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, reanime essas pessoas. Oro também pedindo para que o Senhor aproxime delas pessoas com quem elas possam ter unidade em busca de santidade, pessoas com quem elas possam ter cuidado mútuo, para que não abandonem a graça, para que não sejam levados pela amargura, e também para que não percam o respeito pelas coisas sagradas. Sim, Deus, eu oro por isso, em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós. Que assim seja desde agora, e que assim seja para todo sempre. Assim eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.